2. Pode começar aí, ó. Fica aqui pertinho. Bora lá? A gente pode ficar meio assim, aí quando for falar, às vezes se falar, vocês podem olhar um pouco pra câmera, mas a gente vai conversando. Fazer tipo meio que um podcast, vamos ver como é que sai. Eu saio daqui? Hã? Eu saio daqui pra fechar mais? Não, deixa eu só ver se tá ligado, ainda não me avisou aqui. Não, tô de boa. Porque tá pegando todos. Sim. Bom, vamos lá. A ideia aqui é fazer um papo bem 360 mesmo, assim, bem aberto, sincero, de amigos. E vamos conversar, saber, fazer umas perguntas aí e ver o que sai. Ó, de acordo com a pergunta, estamos aqui para responder. Fechou. Isso. Bom, estamos na Mata Atlântica, próximos a São Paulo, no meio da natureza, né, com a visita aqui de 2 acrianos indígenas do povo Xananaua. Então, qual que é o seu nome? Eu sou Nainauá Xananaua. E eu sou Iauacumã Xananaua, da aldeia Xanucaiá. E vocês vieram de onde exatamente lá no Acre? Bom, nós viemos do coração do Acre. O Acre está dividido entre 2 municípios, né, que é a capital e Cruzeiro. Então nós viemos do meio, da capital para onde a gente mora, que é o município em que a gente habita, é Feijó. E Feijó está a 360 quilômetros da capital. Então nós viemos dessa aldeia chamada Xanucaiá. E como que é o acesso de vocês para a cidade da aldeia? No caso de vocês, né? Porque eu sei que muitos povos têm situações diferentes para poder chegar na cidade. O que vocês precisam fazer para chegar na cidade da aldeia? É fácil, é difícil? Para a gente se torna fácil, porque a gente está próximo ao município, né? Nós estamos a 7 quilômetros e o nosso meio de transporte é terrestre. Então a gente está 7 quilômetros da cidade para a entrada do ramal que pega para a aldeia. E da entrada do nosso ramal para a aldeia é 1,5 km. Então não é muito longe, dá para fazer isso questão de horas. E uma coisa que eu sei, mas vou perguntar só para que todo mundo possa saber também, o que é um ramal? Ramal é um acesso que a gente tem, né, que dá o acesso pra gente ir, né, da cidade pra nossa Ele liga casa. a estrada à aldeia, Isso, né? só que não é esse acesso assim de asfalto, né? Ele Não é pavimentado, né? É Isso, raspado, raspado, né? barro. Raspado com máquina, mas aí tem terra, Tem né? terra, Para você então. chegar lá, você não sai de sandália, nada. Você tem que meter o pé sentir a terra. Só que Então, nós estamos fazendo chamado um projeto que nós fizemos na aldeia chamado de ramal tapete verde, né? Gramado, então, para ficar gramazinho para nós. E isso ajuda a não ficar aquela lama, né? De que então. quando é época das chuvas, a gente anda e gruda na bota ou no pé, né? Aquilo é uma aventura, na verdade, né? Fica 2 vezes mais difícil, né? É 2 passos para frente e 1 para trás, porque volta barro liso. Rapaz, eu lembro quando eu tava lá que você pisa no negócio e gruda tudo na bota. muito difícil, né? Porque voltando aqui um pouco para terra, solo, o solo do Acre é diferente, né? Tem pedaços, tem trechos, tem locais que é um barro muito... É uma argila branca e ela gruda nos calçados, então isso dificulta. É isso que você está falando. Você vai caminhando, pensa que não, tá tipo calçado de bota. Então, pensando para diminuir essa quantidade de barro no nosso percurso de caminho, que é chamado ramal, que nós estamos falando, então a gente criou, né, assim, o que a gente vai pensar para diminuir essa quantidade de barro nos nossos pés? Vamos manter o gramado, o capinho. Então, foi assim que a gente fez. Então, hoje o nosso ramal acesso, que da BR para a aldeia, está nessa instância, né? Nós estamos fazendo isso e está
E Por tá dando enquanto para tá- entrar carro em qualquer época do ano agora, né? A gente evita entrada de carro no período chuvoso, Chuvoso, né? que Então a carro, gente evita, mas no outros período normal. Pode entrar carro, entra carro, entra moto. Quando eu falo carro, não é carro, é carro pequeno, né? A gente não Sim. permite entrar caminhão, essas coisas. E também dependendo da necessidade, né? Tá chovendo, a necessidade vai, a caminhonete entra lá, pô. Sim, Dependendo da necessidade também. sim. Deixa eu só ver como se tá indo tudo bem. A gente depois faz um corte. Gravando. Deixa eu lá. E eu sei que, né, como eu falei, tem muitos povos indígenas que moram em situações diferentes, proximidades diferentes à cidade. No caso de vocês, tem algum acesso da aldeia por barco? Tem. Nós temos um acesso, mas hoje o acesso que a gente usa é terrestre, mas tem um igarapé chamado Cardoso, né, que a gente pode usar ele para chegar até o município. Mas aí, por outro lado, a gente tem dificuldade, porque a gente não tem barco, né? Então a gente decidiu para fazer o nosso trajeto, aldeia, cidade, para uma necessidade terrestre. Mas tem povos que usam, que precisam só de barco, que só chegam de barco. Tem outros povos, tem outra aldeia que as outras aldeias elas precisam de barco, né? Barco. Porque temos aldeia no percurso do rio, descendo, e também temos outras aldeias no percurso desse garapé que eu estou falando, Cardoso, né? Um garapé que dá acesso barco pequeno. E só dá para pegar na época da cheia, né? Só dá para pegar na época na da cheia, época porque da num cheia. período seco não anda. Essa já traz uma pergunta bem legal, interessante, que eu sei que tem bastante gente que não sabe, que é sobre os igarapés. Porque quem é mais aqui do sul, ou talvez nunca teve um contato lá com um estado mais do norte do Brasil, talvez não tenha ouvido o que é um igarapé. Então, o que caracteriza um igarapé? Bom, igarapé é um pequeno, deixa eu ver, para o entendimento da nossa conversa, né? Então, o igarapé seria um rio pequeno, né? Seria um rio pequeno que é ramificado. Então, ele dá acesso para embarcações pequenas, como eu estou falando. Lá a gente chama de canoa, né? Então, as canoas são pequenas, são canoas de 6 metros, 8 metros, no máximo é isso, porque o igarapé é pequeno. Então, isso é chamado de igarapé. Então, deixa eu ver. Rio pequeno. É um rio pequeno, né? Pequeno, Que dá isso, acesso, tudo pequeno. Lá não funciona nada grande, é tudo E pequeno. ele é diferente, né? Assim, porque quando chove ele larguece. E questão de horas ou dias Ele abaixa. Ele abaixa, Então né? tem essa característica, né? Na maioria dos igarapés lá, ele não é uma água constante, Não, um não. fluxo. Ele tem período de chuva, né? Só tem a dar mais acesso nesse período de período chuva. de chuva do inverno. E aí tem mais outra coisa, né? Para quem no tema garapé nós estamos falando, isso é muito interessante para as pessoas que têm que conhecer o que a gente está falando um dia, quem sabe, né? Isso a gente está falando. Mas é muito gostoso andar no garapé, porque é um percurso pequeno que faz aquele zigue-zague, né? Então as pessoas que dominam, pessoas que dirigem, eu chamo assim, os barqueiros, eles são, sabe, nascemos e criou lá. Então o cara jura que a canoa vai bater no toco, mas não bate, né? Que ele faz aquele zigue-zague. Então é muito gostoso, sabe? É só sentir, né? É só presenciar para sentir. E qual que é a importância dos igarapés para as aldeias? Bom, o igarapé ele tem uma importância grande, porque nesse igarapé ele serve não só para o acesso, mas atualmente também ele serve para pescar, né? Tem alguns igarapé que ainda tem uns peixinhos, né? Então essa é a importância, né? Com isso, nós indígenas, isso é o papel nosso, né? Como defensor da natureza. A gente cuida do cílio, da beira dele, que é para ele manter a temperatura, de você fazer a viagem, né, de você andar por dentro dele. Então, para mim, isso é muito importante, você manter a vida do garapé não brocando, não derrubando no lateral dele, na beira dele. Sim, e as aldeias, assim, pelo que eu consegui perceber, né, andando, por exemplo, até quando fui lá para Ninchuvini, que as aldeias, para se posicionar, elas têm que pensar na localização dos igarapés, porque em certos lugares é o acesso de água. Sim. Né? Então eu imagino que mesmo as aldeias mais isoladas, que são já mais floresta dentro, elas ou vão estar perto de um rio ou perto de um igarapé. Exatamente, porque
a nossa terra, né? A aldeia onde elas são implantadas, ela é rodeada de fazendeiros. Então, os fazendeiros, elas brocam lá no limite, lá na cabeceira do igarapé. E quando broca na cabeceira do igarapé, vai afetar ela, a vida do igarapé. Então, ali vai começar a secar. Então, quando a gente localiza nossas aldeias, a gente também pode sofrer essa consequência. É o caso que você está falando, né? Exemplo de uma aldeia que foi agora recentemente implantado, há 2 anos, 3 anos atrás, que é a Ney Chouveny. E a gente sabe que eles estão, a gente sabe porque a gente está vindo de lá e trazendo essa informação, que eles estão com problema de água, né? O igarapé está secando. Então isso é uma das preocupações de a gente, quando fala igarapé, cuidar do nosso igarapé. Por nós, Água nunca pura, desmatamos né? na Água cabeceira, a gente chama cabeceira, que é a nascente dele. Mas só que aí lá na frente alguém já fez isso. Eu digo alguém, não indígena, né? Os fazendeiros estão fazendo isso. E aí vai secando, para de chegar água no igarapé, e aí, consequentemente, os povos que necessitam, as aldeias que necessitam dessa água vão ficar sem água. Na verdade, todos os seres vivos, né? A planta, os animais, nós seres humanos que dependemos disso. Então fica, essa situação fica muito ruim, né? Não saber preservar o igarapézinho. Sim, sim. E essa dúvida é curiosa porque, né, eu já vi gente que é daqui de São Paulo, por exemplo, dos lugares que falava igarapé, mas o que é igarapé? Tenta explicar que é um rio, mas ele tem uma característica um pouquinho diferente. Sim, do bem rio, né? diferente. Essa de subir, descer e alterar o nível, então... Legal. Então, o igarapé ele é mais, dentro das matas nativas, né? Então por isso que eu estou falando. O igarapé é um rio bem minúsculo, né? Vamos E ali é uma manga, né? Uma manga de um rio, assim. São ramificações de um grande rio. Então isso é chamado de igarapé. Só voltando aqui um pouco, o nosso assunto que a gente está falando é sobre a vida, né? A essência da vida, a água. Então a água hoje ela é isso. Se não tiver água, não tem vida. Então quando a gente fala de cabeceira de igarapé secando, não afeta simplesmente nós humanos. Mas é isso que o Iauá falou, né? Além das plantas, tem os outros animais. Tem a cobra, tem o sapo, tem o veado, tem o porco da mata, né? Tem os passarinhos. Então a gente fala em nome dessa população, não simplesmente da gente. Sim. E já que a gente falou desse impacto, né, você mencionou da cabeceira de igarapé que vai secando, seja por um fazendeiro, seja por uma atividade humana, né, ou seja até por alguma questão climática. Mas o que vocês acham que são os maiores... contar um pouquinho, né, da situação que vocês veem ali no Acre, na região, o que vem alterando a natureza? Ação humana. A ação humana ele vem alterando a natureza. Quando a gente fala assim, que nós somos defensor da floresta. Então a gente, quando não significa que a gente não derruba uma árvore. Sim, claro, derrubamos. Mas com a intenção de aproveitar. Diferente de ação humana, quando eu coloco fazendeiro, não tem outra coisa. Então o fazendeiro ele quer derrubar, não quer saber. Ele quer saber se cria lá os animais dele, que são os boi, né? Porque o boi dele ele vai furar um poço, tem tudo para ele. Então esse é o impacto, né? Para mim esse é o impacto. E de 10 anos para cá... Quer falar alguma coisa? É porque assim, quando ele fala assim, né? Tem muitos que dizem, o índio não precisa de terra, que o índio é preguiçoso. Não, ele não é que é preguiçoso, mas ele é um preservador, né? Ele sente bem assim, de estar com aquele solo rico, de estar respirando um ar puro, né? Então, como o Noinal tá falando, né? Ele trabalha assim, mas ele não tem aquela ganância de dizer, poxa, eu vou derrubar isso aqui tudo, né? Ele pensa sempre no bem-estar, né? Físico, mental e espiritual dele. Assim. Sim. E um uso consciente, né? Eu vejo isso quando eu vou lá para as aldeias. Sim, claro, vocês precisam da madeira para construir sua casa, para construir alguma infraestrutura e que todo mundo usa madeira, agora é um consumo consciente, é uma utilização que se derrubou uma, né, como a Ana falou, mas já estão plantando 5 ali e sabe que a natureza está se plantando também, então é algo que é sustentável. Exatamente. Né? E aí você mencionou, né, do boi, assim, você no Acre, né, a situação do Acre hoje, né, nós estamos em 2024. Você pegar aí 10 anos para trás, o que você sente que mais vem destruindo a natureza? Bom, eu, dentro da minha percepção, né, como indígena, atualmente, os 10 anos, fazendo esse comparativo de tempo, eu tenho observado que essa sociedade fazendeira, eles estão parando deixando de usar, de criar o boi, mas eles estão investindo em
em outra área. E para mim isso é impressionante, coisa assim que eu nunca tinha imaginado, né? E hoje esse grande plantio, que é bem conhecido internacionalmente, e que o Acre não tinha esse conhecimento, que agora já tem e está sendo implantado fortemente no Acre, é a soja. A soja. Então a soja ela está chegando com força, né? Então esse é um dos impactos, essa é a diferença dos proprietários, né, de terra no Acre, tirar o gado para implantar soja. Então, outra coisa também que eu observo assim que está trazendo uma diferença, assim, um impacto forte é sobre a questão que antigamente os fazendeiros brocavam, né? Hoje não, eles estão já no veneno já. Então uma coisa que eu também pude observar, né? Que antigamente brocava, mas hoje não, ninguém broca não, passa lá veneno, daqui uma semana matar tudo amarelo. Uma observação também que eu pude ter. sim, aí depois cai tudo. É. E tem queimada também, né, para destruir antes dos bois, eu já vi isso, né? Quando tem a ação humana de fazer o boi, de trazer o boi, vem primeiro a queimada. Primeiro é queimado, vem, derruba tudo, depois mete o fogo sem dó, né? Então é um negócio sério. Então a gente sabe que o fogo ele mata. Além de matar, ele causa, né, na fumaça, porque ele está ali, quando é numa queimada de grande quantidade de área, ali está queimando diversidade de planta. Tem planta que emite uma fumaça que faz bem à saúde, e tem uma planta que ela pode ser tóxica, né? E ali causa várias doenças. E aí o homem fica perguntando, e agora? O que está acontecendo, né? Por que estou com dor de cabeça? Por que fulano está com febre? Por que meu rebanho está isso? Por que fulano lá aconteceu? Ele não tem essa noção do que ele mesmo está causando o impacto no meio ambiente. Sim, com um monte de veneno, né? Como um monte de veneno que ele está queimando da queimada que ele faz. E falando da soja de novo, em que locais você vê que ela tá... Qual que é o caminho dela? Beira de estrada? Já tem algo acontecendo em lugares mais isolados, no meio da mata? Não, eu tive agora, no ano passado, no início do ano passado, eu tive vendo uma grande área, né? Hoje no Acre é uma área de preservação, onde o famoso Chico Mendes, né, cuidava daquela área. Então, ao lado daquele município chamado Chapuri, que é no Acre, e Brasileia, Capixaba, são esses municípios que eles estão, a soja chegou com muita força, né? Então, aquela área, por estar ao lado, encostado, conhecido como mata de preservação pelo governo, pela sociedade, enfim, por órgão que representa, a soja chegou lá. Então a soja está indo, tipo, a gente faz esse comparativo. Aqui é a ponta do Acre e aqui é o final do Acre. Então a soja está chegando nessa ponta aqui. Está vindo pertinho da capital. Está entrando. Sim. E que é meio o mesmo caminho que veio a pecuária há um tempo atrás. Exatamente. Interessante, interessante. Mais alguma coisa para falar sobre a situação aí da ação humana? Os impactos que vocês sentem que acontece lá? Você já falou do veneno. O que mais vocês sentem que o igarapé seca? Os bichos, tem alguma coisa que vocês sentem que tem menos animais por perto? A fauna está diminuindo? Ou vem bicho desesperado das queimadas então, e chega na aldeia? Atualmente eu tenho observado que, claro, com toda essa ação que nós estamos falando de queimada, de ação, tudo, eu tenho observado que tem causado um impacto, né, na vida, fauna, flora no modo geral. E assim, nós indígenas, nós temos uma outra mentalidade de viver no meio natural, diferente de outra sociedade, claro, respeitando toda a sociedade. Mas assim, a gente está lá, não tem outra palavra, nós somos defensores da natureza. Respeitamos a diversidade que existe ao nosso redor. Diferente do imaginário do homem, né, de outra sociedade. Então, quando fala fauna, muitas aves elas estão se desaparecendo. Né? Por quê? Porque está tendo movimento, né? Está tendo um impacto a mata está acabando. Quando a mata acaba, ali não tem mais comida desse animal, então ele procura uma outra localidade. Assim os animais, né, como o porco, conhecido como queixada, porco, esses aí, eles estão meio que desesperados da vida. Pensa que não, ele está saindo no campo porque não tem mais floresta, ele está sendo atacado, né, ele está sendo perseguido
pela ação do homem. Então eu tenho observado isso ultimamente. Alguma coisa para colocar aí, ó? As canoas. As canoas. As canoas. E sobre animais, vamos contar, vamos agora mudar um pouco desse papo da ação humana. Uhum. Conta umas histórias boas de animais. Eu já ouvi tanta história boa de vocês, de animais. Eu quero saber algumas histórias boas. Cada um conta uma história boa. Algum encontro que teve com um animal. Todo mundo é muito curioso. Vai, vamos começar pela onça. Inu, né? Tá. No idioma de vocês. Bom, onça, história ou... Conta primeiro o que vier, depois a gente fala. Então, onça é uma coisa bem mais rara atualmente de onde a gente vem, né, que é no Acre. Que é exatamente o que eu estou falando. Onça era um animal muito perseguido pelo homem, né, era atraído pelo homem para o homem usar de sua pele, que é o couro, de seus dentes. Então isso já está muito raro. Aí ficou simplesmente a história da onça. Então você não consegue ver uma onça. Mas assim, voltando para o animal, a gente ainda tem algumas aves, né? Inclusive eu chegando aqui no estado de São Paulo, nessa Mata Atlântica, eu me deparei com uma espécie de animal chamado tucano. Né? E o tucano, assim, eu vi, claro, respeitando a espécie tucano, mas eu vi essa diferença de tamanho, cores e o cântico dele. O canto do tucano do Acre é muito lindo, assim, não é porque eu sou do Acre, claro, respeitando, né, o tucano, mas o tucano aqui do estado de São Paulo, ele não sabe cantar, assim, eu percebi isso, né? Ele vai ter que pegar a aula do Acre. Então ele tem que pegar, né, ele tem que fazer esse intercâmbio, a gente chama intercâmbio, né, para ver o cântico do tucano do Acre para ver o tucano aqui dessa região do estado de São Paulo. Pra ele aprender, né? Pra ele Mais aprender, mais ou né? menos assim, faça a comparação aí para a pessoa ter uma noção assim de como que é o canto dos Faz dois. aí, a comparação. faz aí. Então, o tucano do Acre, ele canta mais ou menos assim. É mais ou menos isso, né? E o tucano aqui de São Paulo, ele fica só... eu não sei o que ele quer dizer, mas enfim, Não, ele tá dizendo são o cântico dele, né? Então a gente, quando fala de animal, a gente faz esse comparativo, né? Dos animais que tem lá no Acre e dos animais que tem aqui. São da mesma espécie, né? Mas essa diferença, assim. Sei. E ó, fala uma história, um conto de algum animal sagrado pra vocês. Ou Assim, pra você, né? Ou pra vocês, pro povo. assim, um animal sagrado assim que a gente tem muito assim lá, nós somos, eu digo assim, lá na Sanancaiá, né? Assim, a nossa Manaiuhu, né? A Jiboia, então assim, é uma coisa assim que tem lá e que a gente cuida o máximo que pode, né? A gente vê ali, aí ou a gente deixa lá, ou então se tá no meio aqui da aldeia a gente pega e coloca ela lá na floresta para devolver, né? Porque isso é uma coisa muito assim, sagrada que a gente respeita dentro da nossa cultura. E sabemos que eles estão presentes, né? Então sabendo que aquela ancestralidade, aquele poder espiritual está sempre perto da gente. Então isso faz com que a gente cuida, valoriza cada vez mais. E como que vocês fazem da forma tradicional indígena, assim, né? Mas como que você retiraria a jiboia da aldeia para colocar no mato? Pega um pau, assim, sem mexer nela, né? Assim, pega um pau de longe distância, faz com que ela se enrola e devolve lá, no local lá dela, né? E elas, no primeiro momento, são agressivas ou não? Se você encontra com ela, ela já vai armar para te atacar ou ela vai ficar quietinha ali? Não, claro que não. Aí só para complementar assim, um pouco da pergunta direcionada ao Iauá, queria ajudar nessa parte. Então a jiboia é um animal, né, sagrado, poder transformador, espiritual muito forte dentro do nosso povo, dentro dos povos indígenas, mas falando do povo nacional. Então quando a gente se depara com uma jiboia, nesse caso, você fala com ela, você faz o pedido para ela e fala para ela que a intenção dela ali não é que ela se apresenta para a gente simplesmente por apresentar, mas ela traz também uma mensagem, né, que você possa conectar. Diante do que você vê, que como falou ela apresenta ali, você vai lá, né, conversa, claro, com muito respeito, e fala que vai tirar ela dali porque aquilo ali não é um local ideal para ela, mas que aquela presença dele ou dela tem algum significado. Então por isso que a gente faz. Antes de tocar, você tem que conversar. Verdade, Você verdade. tem que se dirigir respeitosamente a esse animal. Nós estamos falando da jiboia, né? Entre outros.
Então a gente pega ela e leva. E ao chegar, você também tem que ficar no seu local, porque é um animal de poder. É um animal muito sério, assim, dentro do nosso povo a gente respeita muito. Estamos falando, mas com muito respeito. Então essa é mais ou menos o que acontece. Não é só chegar lá, né, fazer, não. É ter todo um procedimento com muita cautela, com muita seriedade. É esse animal. Isso vocês fazem com tudo na natureza, né? Desde quando vai derrubar uma árvore, tem um rezo para Sim, essa árvore. Exatamente. Né? Se tem alguma caça de alimento, também é um rezo para aquele alimento, para honrar aquele alimento. Exatamente, porque a gente não chega lá meio que nessa forma de chegar, derrubar um pau, não é assim também. Nós temos uma cultura totalmente diferente da sociedade que imagina da gente. Então nós temos esses procedimentos de chegar e falar com os espíritos dos seres. Eu vou derrubar aqui, não para te fazer a maldade, mas que tu possa, por exemplo, vou te derrubar uma madeira, um cumaru, um exemplo. Vai derrubar um cumaru lá e você derruba ele com esses pedidos, né? Que ele seja uma madeira com muita durabilidade, que essa madeira nada venha acontecer, que essa madeira venha trazer boas energias após a construção para dentro de casa. Então é nesse conceito, nesse formato que a gente faz. Isso, e já pegando esse gancho, né, de árvores, plantas, isso é uma coisa que eu sempre comento, que eu vejo na aldeia de vocês, e não só na de vocês, mas dos povos indígenas em geral, que é quando tem uma área que precisa ser desmatada ou aberta, às vezes por uma segurança da aldeia, segurança das crianças, não dá para viver na mata fechada o tempo todo. É importante para a segurança da aldeia você ter uma aldeia limpa. Verdade. Né, como vocês falam. Evitar acidente, madeira cair em cima de casa também. Exato, cai muita madeira, né? As árvores lá são gigantes e então é importante esse manejo das árvores ao redor da aldeia. Mas ao mesmo tempo vocês plantam já muita fruta, muito alimento, né? A própria floresta acaba se regenerando de uma forma que conta um pouquinho disso da preocupação em manter as árvores, em se derrubar, replantar. Como que vocês veem tudo isso? Bom, a gente atualmente, né, pegando aqui um pouco da onde a gente vem, né, Fundação Aldeia, com 10 anos a gente derrubamos a área, mas reflorestamos a área em toda a área, reflorestamos frutífera. Então hoje Em todo sentido, né? a gente tem a diversidade de espécies plantadas. Frutífera, medicinal, E agora, madeira de lei. atualmente, é isso que tu está falando, né? Tiramos aquele cumaru, tiramos a samoma, tiramos ali o matamatá, que são uma das grandes espécies, né? Tiramos de perto. E agora nós estamos reflorestando. A gente está fazendo nova muda, que é exatamente que nós estamos falando. Futuramente, a nossa futura geração ela vai precisar. Então nós estamos plantando ao redor da nossa aldeia, um pouco afastada da nossa casa, que é exatamente com esse cuidado de a planta não cair, né? Uma árvore grande cair e aí causar até uma morte. Sim. Né? Então a gente está fazendo isso. E nós estamos plantando diversidade de madeira para construção civil. Cumaru, mulateiro, né? Copaíba, então andiroba. Essas madeiras, elas, além de ela ser medicinal, mas ela também serve para a construção civil. E o que nós estamos fazendo é plantando. Isso é o primeiro de tudo quando fala de árvore, para a gente fazer ter essa iniciativa. Primeiro é gostar de plantar, né? A gente tem que gostar de plantar. E como o Menão acabou de citar, as plantas, ela tem a sua importância em todo sentido, porque ela traz o ar puro e também ela dá a fruta para a gente comer. E a gente vê também que ela é uma medicina. Então a gente plantou lá, a gente plantou as frutas para a gente comer, plantou as medicinas, né, que é um projeto também que nós temos lá chamado Unicauafanati. E agora, esse ano, não, ano passado já, nós já começamos a fazer esse tipo também de trabalho, né, de fazer essas sementes de madeira de lei, né. Pode dizer assim, uma madeira de lei é milenar, passa 100, 200, depende do solo também, para crescer, né. Mas quando a gente faz um trabalho desse, a gente está pensando na nossa geração. Um exemplo, nós plantando hoje, nós não vamos usar essa árvore, mas meus filhos, meus netos vão poder aproveitar disso. E também a gente pode construir uma história dizendo assim, ó, isso aqui quem plantou foi vovô. Então, sempre isso também, sobre as plantas. Legal, legal.
E já puxando nesse gancho do papo medicinas, né? Que é até legal também a gente compartilhar um pouco para todo mundo a ideia da palavra medicinas, que vocês utilizam muito se referindo a diversas plantas, não a uma em específica. Claro que tem algumas que são mais conhecidas, como o uni, como o próprio sananga. Agora, tem outras que são medicinas também, né? E que quando vocês olham isso, né? Eu vindo da cidade, da sociedade da cidade, da civilização, achei muito bonito de ver quando vocês olham para árvores e falam, isso é medicina, isso é medicina. E aí aqui até a gente tem um caso, né, que queria que vocês comentassem um pouco. Nós estamos na Mata Atlântica, né, e hoje mesmo você virou para mim e falou, eu encontrei medicinas aqui na floresta. Né, e mesmo fora do seu habitat, do bioma que vocês têm experiência, né, de vida, vocês conseguem olhar para a natureza e identificar medicinas. Né? Então conta um pouco pra gente, mostra o que você conseguiu achar aqui na Mata Atlântica, conta se é a mesma planta daqui a que tem lá, ou se é uma parecida e você identificou, como você identificou que é uma medicina. Bom, pra gente, nós indígenas, nós temos aí um laço, né? Um laço de conexão homem-planta. Não quero dizer que todos têm, mas a gente está mais um pouco, porque a gente está lá na floresta, a gente está morando dentro da floresta, né? Então, falando um pouco das medicinas, e a gente está aqui, né, no estado de São Paulo, Mata Atlântica, e o objetivo da gente aqui a gente veio também nós estamos aqui para esse momento nosso, né, de compartilhar um pouco desse nosso momento. E hoje, eu, Nainauá, Marruiauá, nós estamos numa missão, né, trazendo um pouco da nossa cultura, apresentando em forma no contexto medicinal. E hoje tivemos, né, estamos aqui, a gente resolveu descer aqui, sair um pouco de casa e ir para Mata Atlântica. E assim se deparamos, né, claro, tem uma característica totalmente diferente a mata aqui, mas que existe família, né, de planta medicinal que a gente conhece. O que modificou aqui, eu percebi falando de medicina, eu encontrei 3 medicinas do que a gente estava precisando, né? Então, com o tempo que a gente já saiu da aldeia, a gente precisa abastecer a quantidade, ou seja, a nossa medicina. E assim a gente encontrou, né? Encontramos a medicina, um pouquinho modificado de sua característica, né, de cores, assim, mais ou menos, mas é a mesma medicina. Então, como que eu pude identificar ela só pela folha? Não, para mim comprovar se é ela, eu fui lá, claro, pedi licença, cheguei lá e peguei nela, tirei um pedacinho, provei, senti. Ela disse, aí eu mesmo, né? Só que eu moro aqui e a outra mora lá. Essa é a diferença, né? Um exemplo quase igual o tucano, né? Um exemplo a comparação, né? Mas assim, a gente conseguiu, né, coletar uma das medicinas que a gente está precisando para esse nosso momento de trabalho, de compartilhamento, e trouxemos, né? Pega aí, vamos ver qual que é que você achou aí. A gente trouxe aqui a nossa medicina. Encontramos aqui. Essa é uma folha? São folhas, né? Encontramos aqui uma folha. Pega essa daqui, uma folha missural, uma folha muito cheirosa. Pode mostrar. Esse outro formato aqui é o chimiá, né? Todas elas têm uma função. Então, também encontrado aqui. Vou devolver para você não perder a colheita. Tá bom. E quem sabe em qualquer canto, né? Essa aqui vocês utilizam para quê? Para banho, para Pra defumação. Então ela tem 2 formatos de uso. Você usa ela no banho quando ela está verdinha assim, e quando ela está secando, você usa ela em forma de defumação. Então as 3 é usado nesse formato, né? E é uma folha, né? Que muita folha. gente não conhece, É uma olha e folha fala, que é todo uma mundo- folha. Todo mundo chega aqui, mete o facão nela, derruba, sabe, sem dó. Chama de mato. Chama de mato, né? Chamado de mato. E para nós não é totalmente mato. E aqui é um cipózinho, né? Parece cipó de jagube, né? Mas não é o cipó não é jagube. Então ele é um cipó, para nós é uma medicina muito forte, né? Uma medicina também que a gente tem utilizado muito. E eu me deparei aqui, né? E para que, como que vocês utilizam essa? Essa daí também a gente usa, a gente mistura, né? Elas são
A gente mistura para dar banho. Ah, para o banho também. Então, Sim. é isso que eu estou falando. Essas 3 medicinas, elas são usadas para banho e para defumação. Banho quando ela está aqui verdinho assim, e seca, a gente usa para defumação. Tá, Então, já que a gente falou de banho, então, existem muitas formas de uma pessoa interpretar a palavra banho. Né? Pode a pessoa achar que é parar lá no chuveiro, tomar um banho, Não, seja não, de água quente, não, seja de água não é fria, isso. seja com outras ferramentas, né? Com mangueiras, com baldes. Agora, esse banho que a gente está falando é um banho medicinal. É um banho medicinal, Conta né? pra gente um pouquinho É sobre um banho ele. medicinal, a gente prepara, claro, né, com todo respeito, né, as nossas medicinas. A gente prepara ela com o nosso pedido, né, intencional, né, para que essa medicina ela venha fazer o efeito para a pessoa que está com necessidade. Né? Então a gente pega ela e esquenta, né, a gente aquece um pouquinho a água, que é para ela soltar as enzimas da planta, né, que ela muda de coloração, ela está aí, mas quando você bota ela, prepara ela, ela muda. Então ela também ela solta aquele cheiro gostoso assim, sabe? Então, e aí não simplesmente pegar, né, prepara no vaso, não simplesmente pegar e jogar na pessoa. Não é assim, você tem que fazer o rezo delas, fazer todo esse trabalho, né, com muita seriedade, assim. Então não é simplesmente esquentou ali, pegou um vaso e jogou em cima do outro, não é isso. Fazer todo aquele preceito ancestral, cultural nosso, né, que é rezado. Então é um banho rezado, não é simplesmente um banho medicinal. É um banho medicinal, mas com nossos rezos específicos. Isso mesmo. Né? E deixa eu ver o que mais nós temos. Vamos fazer vamos desmistificar algumas coisas sobre povos indígenas. É claro que, né, acho que é importante a gente pontuar que só no Brasil existem muitos povos, e cada um é de um jeito, e cada um vive já de um jeito, cada um tem um nível de integração com cidade, com sociedade, uns mais próximos, outros menos próximos, né? Tem os que vocês chamam dos isolados, né? Mas vamos, sabe, falando aí especificamente de vocês, do povo Xanenau, da realidade de vocês, né? Então coisas que, quanto a, por exemplo, mitos que existem por aí ainda sobre indígenas, para quem não teve a oportunidade de conversar, de conhecer um, já temos um grande aqui que são as roupas, né? Como vocês tratam essa integração de vestimentas, né? Vocês já utilizam roupas do Nauai, claro, elas têm suas vantagens, frio, até integração de certa forma, mas também mantendo com os canãs, com as artes de vocês. Como vocês veem isso um pouquinho? Bom, eu quero, assim, quando fala indígena, né, tem muita gente que pega e generaliza todo mundo, quer botar todo mundo no pacote. Mas eu analisando como Xananava, como indígena, eu já vejo de outra forma, pelo conhecimento. Então a gente classifica, era para ser, nós indígenas nós temos as nossas classificações. Então tem um índio isolado, aquele que está lá na mata, que não tem contato, que nunca teve contato, né, que está com aquele, é natural, não tem veste dele é diferente da nossa. E tem o índio, que já é o índio que está via de integração, é aquele índio que já sai lá da tua aldeia, que veio aqui na cidade comprar algo da necessidade e retorna. E tem um índio integrado nacional, aquele índio que já está, né, que já vive, mora, né, que já Mora na cidade. já mora na cidade, que tem uma outra visão, né, trabalha em frente a uma ferramenta chamada computador. Então aquele índio ele está na outra dimensão de representação da sociedade, de classe. Então eu tenho visto, observo assim, eu quero colocar assim, né? Sim. E nós Xananava, nós somos, a gente, nessa classificação, nós somos índio integrado, né? Porque é exatamente isso que nós estamos falando. Hoje, nós usamos roupa isso aqui não foi o Xananava que fez, né? Isso aí vem de indústria, vem industrializado. Então, a gente usa isso. Mas, ao mesmo instante, nós também não deixamos de usar as nossas vestes, né? De usar a nossa simbologia que nos representa. É exatamente o que a gente está falando, né? Hoje eu estou com um kit, né, de minha veste, feito de miçanga. Mas miçanga não é do Xananava.
mas é um produto que a gente viu que é possível montar ali um artesanato que representa, né? Então, olha aí, a gente está com esse nosso artesanato. Então, não é simplesmente também artesanato, ele tem seu significado, né? Tem o seu todo... Claro. Então, é um pouco isso, sobre essa diferença do indígena. Então, tem muita gente que não consegue ter essa visão do que eu estou falando. Não, é porque é índio, todo mundo é da mesma caixa, não é assim. Não, e até no próprio povo Xanenauá, né? Deve ter gente que já está um pouco mais integrado na cidade e gente que ainda está menos e que gosta mais de estar lá na natureza, com o pé na terra, usando menos roupa de Nauá possível, Sim. por gosto pessoal, né? Dentro até de um mesmo povo. Isso. Exatamente, falando aqui, né, toda essa comparação, veio um parente, né, do Acre, ele veio para aqui, para São Paulo, né, e aí quando ele chegou aqui, ele não tinha hábito de calçado, e aí vendo que todo mundo é calçado, aí foi da pessoa que trouxe ele, parente também, comprou um sapato. Ele não aguentou, meia hora, tirou o sapato, estava com o sapato na mão. Por quê? Não, a gente observa isso, né? É bem interessante isso, porque é exatamente o que nós estamos falando, né? Lá na aldeia, ele vive descalço. Quando chegou aqui, ele se sentiu incomodado, tipo preso, o negócio apertando ali, que é o calçado. Então é isso que a gente está falando, né? Sim. Ainda existe pessoas que ainda tem, né? Tem todo ainda não consegue usar objeto que o índio já, né, nesse contexto urbano, né, usa, né? E é verídico isso, eu venho lá do meu povo, trazendo aqui para nós, nesse momento, eu tenho um sogro com 103 anos que ele não usa nenhum produto químico natural, ele usa a argila dele, né, para banho, lavar cabelo, passar como sabonete. Se você dá ele usar um produto, ele fica doente, fica com febre. É verdade, isso é verdade. Então isso ainda existe ainda no nosso Roxo povo, ainda né? é verdade. Sim. Então tem tudo isso. Eu tenho uma tia que ela não come carne de bovino, carne de boi, porque ela fala que quando come ela fica com febre, porque o sol, toda a energia do sol está na carne do boi. É aí que ela fala, né? Ela vê Essa isso. história, Então ainda existe, né? Dentro do povo Xanau, você está falando, tem povo Xanau, tem indígena Xanau que está nessa classificação de integração sociedade, mas tem índio que ainda tem todo esse espírito tradicional de não usar muita coisa ainda não. sim. E ó, você como cacique, vendo aí, né, o crescimento, você já tem filhas novas e imagina que uma hora elas vão ter as vontades próprias, já tem obviamente, né, mas como você vê e o que vocês incentivam quanto a isso, né, assim, faz essa integração, seja hoje, na cabeça de hoje, vale a pena ter mais integração, então que mais pessoas da aldeia vão para a cidade para fazer uma faculdade, para se integrar com o mundo Nauá, né? E até para quem não sabe, Nauá é como vocês denominam, né? Os brancos ou as pessoas que não são indígenas, Sim. né? Ou existe uma intenção de tentar manter menos integração, mais gente na aldeia para que isso ajude vocês a conservarem a cultura? Que é bem, né? Os dois. Então, assim, vendo hoje, no atual momento que nós estamos, eu acho não, tenho certeza que meio a meio. Por que meio a meio? Metade para uma parte da cultura que nunca deixa acabar, né? Sempre nós, assim, continuando isso, que já vem de muito tempo. E outra metade eu falo que hoje nós, população indígena, nós passamos por um momento assim, né, sobre nossos direitos, né? Então as pessoas têm que estudar, que é para nós defender, né? Hoje os políticos estão botando muitas regras que a gente não pode, então a gente tem que conhecer um pouquinho também dessas leis, né? Para que a gente possa nos defender. Então, na minha opinião, eu vejo que meio a meio, por esse sentido, né? A gente tem que se defender, né? Nós tem que valer do nosso direito também. Então, assim, na minha percepção, acho que isso, né? Não querendo dizer que ela pode abandonar a cultura e se integrar lá, e não também deixando dizer que ela pode deixar a sociedade aqui e voltar muito lá para a aldeia. Porque, como dizendo, hoje o atual momento ele está sendo. Essa integração ela é muito importante, né? Até que nem você falou, para poder ter uma voz indígena Isso.
seria pela população do Brasil, seria muito justo se uma grande porcentagem da Câmara de Deputados fosse indígena, que teria o peso de ideia de outras culturas também que habitam esse país. Porque a gente pega nesse mundo, né, onde tem governo, política, claro, tem um caminho a ser seguido dentro da sociedade. E essa integração é muito importante hoje, que tenham pessoas, né? Eu sei que na aldeia de vocês, por exemplo, tem gente que já é gente de saúde, gente que já fez faculdade, gente que já... justamente para poder trazer esse contato, e ao mesmo tempo tem outros que estão lá na aldeia ainda e lutando para que a cultura fique viva. Sim. Né? Eu vejo assim, né, que para esse nosso momento, essa nossa conversa, tem que acontecer uma integração, porque é uma dos trabalhos que a população indígena no Brasil tem voltado, é criar essa base, né, de representação indígena nos espaços institucional. Institucional, isso. Por quê? A gente, quando fala cultura, a gente tem observado que, não agora, 60, 100 anos atrás, 80 anos atrás, falando um pouco institucional, há 60 anos atrás, não meu pai, mas meus tios, meu pai nunca aprendeu assim, ele não sabe ler nem escrever, cultural ele. Mas outras pessoas que tiveram a oportunidade de estudar, aprender a ler, escrever o português, escrever isso, os professores eram não indígenas. E hoje a gente tem lutado muito, né, perante esse, a nível nacional, estadual, de que os nossos professores hoje são indígenas. As pessoas que são, que trabalham hoje, tem enfermeiro, tem técnico, né, tem pedagogo, futuramente médico, caiu o fone. Os médicos, que já existe também isso. Então esses aí pra gente é bem significativo, porque assim, com muito respeito aos profissionais da saúde, da educação, o Nauá, como a gente denomina, ele quer simplesmente cumprir ali um horário de sua função e nada mais. E quando você tem esses agentes indígenas, ele tem ali uma outra forma de trabalhar, né? Então ele está voltado mais ao seu lado, né, o seu lado indígena. Então eu tenho observado que isso para a gente é muito importante, né? A gente ser representado por nós indígenas. Nós mesmos indígenas. Sim. Não que alguém fale por vocês. Sim. Né? E tem até um termo, né, que eu escuto bastante que vocês falam, que são os aldeados, né? Exatamente. São os indígenas que ainda moram em aldeias e que ainda têm costumes e batalham dia após dia para manter esses costumes vivos. E tem indígenas que estão na cidade, não são os aldeados, que também podem estar batalhando ou não, né, pela manutenção da cultura. Tem outros que às vezes se identificam mais com o lado Nauá, né, o lado da cidade, e querem seguir aquele caminho, e que no fundo tem que estar tudo bem, porque somos todos livres e seres humanos, né? Claro. Então, e é legal ver isso porque tem justamente essa integração, para que venha mais voz, para que, né, já que o jogo funciona do jeito, o jogo do país, do governo, funciona do jeito Nauá, né, como vocês falam, então tem que ter gente representando isso lá dentro. Quando eu falo a questão dos indígenas num contexto urbano, eu estou falando mais aquele indígena que ele está lá representando um setor. Mas aquele indígena que sai da aldeia, exemplo, arranja um amigo ou arranja uma namorada que ali constrói algo, Família. ali, assim, com muito respeito, ele não tem nada de compromisso à aldeia dele, do povo dele. Mas aquele indígena que está lá no setor, né, representando, ali já é uma outra situação. Mas que todos somos indígenas, né? Assim, ninguém impede, não é proibido no nosso país, Brasil, a gente viver da forma que quer, desde que respeite, né, ali onde ele está. Então, um bom ponto para uma outra pergunta rápida sobre casamentos e relacionamentos. Vocês, no povo Xananaua, vocês têm alguma obrigatoriedade de só casar com Xananaua? Bom, aí é um ponto bem interessante quando a gente coloca esse ponto, porque nós, Xananaua, hoje o Xananaua ele está
como eu falei no início da nossa conversa, que nós estamos bem próximo ao município. Então isso também nos favorece ali, meio que está próximo, e isso dá uma dá um certo acesso a essas pessoas para a cidade. Mas quando fala assim relacionamento, a vida conjugal, eu tô falando eu na Inauá, quer dizer, a gente também, né, eu assim, foi uma decisão minha, sou casado, né, bem, graças a Deus, e construí a minha família, minha esposa é indígena, mas o que eu tenho observado muito assim é que o jovem atualmente eles estão levando por isso, né, por esse lado, ao invés de casar com a parenta, prima, tipo isso, terceira, porque também não pode casar muito perto, segundo a nossa cultura. Eu acho que aí eu vejo que há uma preocupação. A partir do momento que um jovem casa com uma não indígena, ali ele já está, os filhos dele já está dividido. Os filhos já podem aparecer com outra mentalidade, né, com outra forma de ver. Muitas vezes fala que ali já quase não pertence, porque aqui eu já faço parte disso, então eu vejo que precisa ainda ter, precisa de uma organização, né, para que a pessoa, as futuras gerações desse casal que casou com a não indígena, pode comprometer de uma certa forma, dizer assim, ó, eu não sou índio, quem é índio é fulano. Então, Meu pai ou minha mãe, né? Exatamente isso. Já tem isso também, já isso Isso, acontece, né? isso, de uma certa forma, direta ou indiretamente, ela causa aí, né, não seria tão um problema, mas ela causa aí Um afastamento. um né? afastamento cultural do povo. E em média, assim, né? Também bem rapidinho, em média, dos indígenas que vocês já viram que se relacionaram, tiveram filhos com não indígenas, os filhos deles estão indo morar mais na cidade ou na aldeia? Na cidade. Mais na cidade. E o que você acha que atrai? Eu acho que é o hábito, né, de viver, crescer. Como ele nasceu, se cresceu lá, e quando ele como a chega lá mulher- na aldeia, ele foi lá simplesmente visitar. E quando ele chega lá, ele se depara, né, do ambiente diferente. Lá tem mosquito, lá tem tudo isso. Aí ele já quer voltar. Entendi. Legal. E bom, para fechar, uma pergunta rápida também, bem diferente. Sobre futebol. Que Eita. time os indígenas lá na aldeia de vocês mais gostam? Aí, ó. Quem você torce? Eu sou palmeirense, velho. Palmeirense. Eu E você, gosto. né? Cara, eu sou... Não torce? Não torço. Time Mas, Xanenauá. sou do time Xananava, né? Por favor. Porque assim, quando fala esporte, né? Hoje nós temos diversidade de esporte tradicional. Mas assim, uma coisa Mas uma coisa que eu tenho observado ultimamente, o jovem, né? Eu estou ao lado do Iauá, filho, né? Jovem, 28 anos. Então eu tenho observado que o povo Xananava, claro, agora atualmente, o jovem então se organizando, né? Faz ali tipo um torneio entre eles. Vamos passar o dia brincando, mas vamos simbolizar isso para esse nosso momento de jogo. Estão apostando lá banana, estão apostando ali um porco, né? Estão apostando ali, enfim. Esse formato, né? Mas estão fazendo o esporte, bola, né? Sem nenhum treino técnico, mas é um momento recreativo entre famílias e juventude. Eu já vi vários falando que queriam ser o Gabigol lá na aldeia. Toda criança lá quer ser o Gabigol. Fala aí, ó, o que você quer conversar? Quando eu falo essa questão assim, de esporte, né? É uma coisa assim que está mundial também já, né? Esporte de futebol. E querendo ou não, já entrou dentro das comunidades. Então, por que eu escolhi esse time para me torcer? É porque, primeiro de tudo, eu me identifiquei pela cor, né? Eu gosto da cor verde, né? Da floresta. Então, o Palmeiras ele usa essa cor. Então, foi um também dos critérios, né? Assim, de eu escolher esse time para me torcer, né? E dizendo assim que isso, por um lado, é uma diversão, mas sem fugir também da nossa cultura, né? Não é porque a gente começou a jogar futebol que deixamos nosso esporte, não. A gente pratica, né? Nós praticamos ainda nosso esporte da cana para ver ter força, né? Do momão, que é agilidade, né? Das flechas para ver quem é bom de... Então a gente... A gente tem que pôr esses esportes na Olimpíada. Então a gente, isso que eu ia dizer, né? A gente faz isso. E o projeto é fazer uma Olimpíada dentro do nosso povo, né?
né, como tem campeonato que o Ney acabou de falar, né, torneiozinho, e a gente também está buscando esse apoio para que a gente possa executar esse tipo de projeto dentro do nosso povo Xananau também. E daí expandir, né, para as outras pessoas, assim, o povo ser espelho, assim. Então, falando de esporte é um pouco isso. Maravilha. Xavá, xavá. Tá, vá. Acho que por hoje a gente vai concluir nossa conversa. Nós vamos ter outras oportunidades para um episódio 2, episódio 3, episódio 4. Mas é isso, né? Acho que o momento assim de a gente compartilhar esse tema meio que aleatório, mas faz sentido do que nós estamos falando, né? A gente não está falando aqui de política partidária, nós não estamos falando aqui de um projeto que pode ofender futuramente o meio, o ambiente como um todo, mas nós estamos falando aqui do momento, né? Do que a gente vê, do que a gente sente, do que a gente espera dentro dessa nossa conversa. Então, para mim também foi um momento importante e vamos, né? Para 1, 2, 3 e é isso que a A gente gente vê, né, se vier mais curiosidade pra gente desmistificar, a gente está sempre junto, né? Nossa relação é muito aberta assim, Sim, então claro. a ideia disso aqui é começar justamente uma forma da gente mostrar que essa integração já existe e o quanto é legal poder conversar disso abertamente, Sim, sem barreiras, mas sempre com muito respeito claro. ao próximo, a outra cultura Responde tudo. e a natureza, né? Que isso está presente em cada palavra que veio aqui. Ascanu Nainauá, Ascanu Yawakuma, Não tá, xavá. Xavá, xavá. Xavá. Ficou bom? Cara, é capaz. Era capaz? Deu uma